Boa noite, meus queridos. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Que a presença do Altíssimo alcance a sua vida, a sua casa, no poderoso nome de Jesus. Antes de nós falarmos acerca da orientação de Deus, eu quero pedir você que compartilhe esse vídeo, deixe o seu like também e faça com que muito mais vidas tenha um entendimento que o Senhor tem revelado aos remanescentes da última hora. E somente com a sua ajuda, somente com o seu compartilhamento deste vídeo, muitas pessoas mais poderão ser encontradas pelo Espírito nesses últimos tempos que nós estamos vivendo na igreja. Então, por favor, faça isso. Desde já eu te agradeço. No nome de Jesus, se inscreva também no canal. É de suma importância que você se inscreva. E eu creio que nós vamos chegar a 30 mil inscritos até junho, julho, agosto, por aí, em nome de Jesus. E esta é a nossa fé. Somente com a sua cooperação, você que ama este canal, você que ama esse ministério, você que ama a orientação de Deus através desse canal, poderá fazer isso. Porque aqueles que nos odeiam e aqueles que acham que nós estamos falando demais, eles jamais vão compartilhar. Só quem vai fazer isso é você que ama esse canal, que gosta das revelações de Deus, da forma que o Senhor trabalha conosco. Sejam todos bem-vindos e sejam participantes também no canal. Eu deixei aqui o canal sem você colocar sua mensagem, por quê? Porque eu percebo que na hora que nós estamos ministrando alguma orientação de Deus, há muito bate-papo, as pessoas ficam escrevendo demais. E uma vez, eu tenho dificuldade de acreditar que tanto que você escreve e ouve ao mesmo tempo, o que você compreende? Então, quando você para ouvir, você deve parar para ouvir. Você não deve escrever nada, não deve mandar nada, para que você entenda o que está acontecendo. Meus filhinhos, eu coloquei aí o título, A Igreja dos Últimos Dias. Por que a Igreja dos Últimos Dias? Eu estava recebendo a orientação de Deus sobre as 7 igrejas da Ásia. De forma, meus filhinhos, que muitos doutores e professores dizem que estas revelações para as 7 igrejas eram para aquelas igrejas da Ásia naquele tempo atuais. E eles não têm, na realidade, eles estão corretos. Eles estão corretos ao dizer isso. Porém, para aqueles que são espirituais, se o livro do Apocalipse é uma revelação para os últimos tempos, então o Senhor está falando conosco dentro destas direções das 7 igrejas. Deus está falando alguma coisa conosco para os últimos dias. Se esse livro é para a revelação dos últimos dias, por que Deus deixaria esta orientação somente para a igreja daquele tempo? Não, meus filhinhos. Quem é espiritual entende. A revelação das 7 igrejas da Ásia, todas elas têm um tempo determinado. Quando nós olhamos a história de Éfeso, nós percebemos que Éfeso é nítido ver que a igreja de Éfeso foi do fim da Idade Apostólica. As Esmirnas também, e assim por diante. Mas eu não quero falar das outras igrejas hoje. Outros dias eu vou falar. Eu quero falar da igreja de Laodiceia. Por quê? Porque foi a última igreja que Jesus deu a orientação a João. Foi a última igreja. E eu entendo que a igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos dias. É a igreja atual que nós estamos vivendo agora. Porque as características são muito semelhantes, igreja.
as características são muito semelhantes. Porque a igreja Laodiceia, vamos abrir aqui na palavra de Deus, livro de Apocalipse. Isso é muito importante para você perceber que a identidade das igrejas de hoje é exatamente a identidade da igreja de Laodiceia. Olha o que Jesus disse à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja, Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí Jesus começa a dizer: Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Aí Jesus continua dizendo: Quem dera fosse frio ou quente. Bom, quando nós olhamos o versículo 15, nós entendemos a primeira identidade da igreja atual. Você percebe que alguns tempos atrás, 50, 100 anos ou até mais, a igreja ela passou por vários processos de revolução. Mas se nós voltarmos pouco tempo, a 50, 60 anos atrás, que é o tempo mais conhecido de nós outros, brasileiro e no mundo inteiro, nós percebemos que a igreja ela tinha um papel exclusivo. A igreja ela tinha uma identidade de Cristo. Ela refletia a humildade de Jesus. Ela não era uma igreja com duas direções, ela tinha uma direção só, era uma igreja que era quente. Quente no sentido assim, o fogo, a chama da salvação, a chama espiritual se manifestava nela. A mensagem era espiritual, a visão era celestiana, o propósito era o céu. E aí Jesus vem dizendo: quem dera fosse frio ou quente. Quando nós voltamos para o tempo atual, hoje, inclusive até a minha igreja, a igreja que eu nasci, que um dia foi quente, ela está se tornando fria. Só que é interessante. Observa comigo, meus filhinhos, as igrejas que eram verdadeiras nos tempos antigos, elas se tornaram frias, porém, querendo manter as mesmas características espiritual. Impossível. Eles abandonaram a verdade, abandonaram a mensagem cristocêntrica, mas querem ter a mesma virtude que tinha 50, 70 anos atrás. É impossível. Por isso que Jesus está dizendo: quem dera fosse frio ou quente. A igreja, ela só tem duas linhas. Ou ela é fria, ou ela é quente. Não tem como ser morna. Morna é uma junção de coisas boas e de coisas ruins. Por isso que Jesus diz: não pode. Quem dera, Laodiceia, tu fosse fria ou quente. Ou você está do lado de lá, ou está do lado de cá. Por quê? Porque se tem uma coisa que entristece profundamente o coração de Deus, e que tem feito muitas pessoas acharem que está indo para o céu, mas não estão indo, porque isso é o que entristece o coração de Deus, é alguém que está na igreja, mas não está indo para a glória. Então, a direção que o Senhor deu à igreja de Laodiceia sobre ser frio ou quente, ele indaga dizendo: quem dera. Em outras palavras, Jesus está dizendo: quem dera as igrejas escolhesse um lado. Ou você está do lado da escuridão, ou está do lado de Cristo. O problema é que
a igreja atual, ela quer ficar no meio. Ela quer ter a virtude de uma igreja quente, mas quer ser morna. Ela quer ter a virtude de uma igreja celestiana, mas quer ser morna. É exatamente isso que nós estamos vendo hoje. As igrejas que eram sinceras 40, 50 anos atrás, elas ficaram frias. Mas elas querem ter a virtude de uma igreja quente, mas é morna. Por isso que Jesus nos dá uma direção importante. Nós não podemos ficar em cima do muro. Meio termo para Deus não serve igreja. Ou você é quente, está do lado do fogo do céu, do fogo do altar, ou então você está frio do lado da escuridão. Porque quem está no meio, o sofrimento para essas pessoas, para esse crente que está morno, é pior. Por quê? Porque eles conhecem a Bíblia, lerem a Bíblia, sabem da verdade, mas que é o gostinho do mundo. Eles não querem o fogo da salvação. Eles querem essa virtude de uma igreja de fogo, mas sendo morna. Outra coisa que Jesus fala da igreja dos últimos dias. Verso 16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Mas espera aí. Por que Jesus diz vomitar-te-ei? Observe, igreja, que você vomita só aquilo que entra dentro de você. Você não põe para fora aquilo que um dia não entrou em você. Você já ouviu alguém dizendo assim, ó, vomitei uma coisa que eu não comi? Não. Então, de alguma forma, a igreja morna passou pela virtude de Jesus, mas escolheu o caminho do mundo. E Jesus está esperando o dia para vomitar essa igreja. Porque um dia ela foi verdadeira, mas agora não é mais. Porque você não vomita aquilo que você não comeu. Forte isso, hein, igreja? E outra coisa que Jesus dá a característica da igreja de Laodiceia, que é exatamente a característica da igreja dos últimos dias. Olha aqui, igreja, 17. Dizem, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Você conhece essa frase? Você conhece essa soberba das igrejas atuais hoje? É uma brigando com a outra para saber quem constrói um templo melhor. A mensagem da riqueza está na boca desses líderes que não se preocupam com a virtude dos irmãos e só quer enriquecer a igreja. A igreja atual de hoje, poucos são aqueles que estão lutando contra esse sistema. Não é pecado você construir um templo que cabe uma quantidade de pessoa grande. Mas é nítido quando nós percebemos que eles se preocupam mais com o dinheiro do que a vida espiritual dos membros. Porque uma coisa é certa, uma correção pode fazer o membro ir embora, então eu vou deixar ele como está. Você já viu nessas igrejas, o pastor deixa as moças cantar de mini saia, de calças bem colantes. Você acha que o propósito desses líderes é levar esse povo à salvação? Claro que não, igreja. É enriquecer, porque muita gente na igreja, dinheiro. E dinheiro bate no peito e diz, sou rico, estou enriquecida. E de nada tenho falta. Não é assim que esses homens batem no peito? São homens que um dia conheceu a Deus de verdade,
mas Jesus vai vomitá-lo. Porque um dia Jesus o engoliu porque ele conheceu a verdade. Mas a hora de botar para fora está chegando, igreja. A hora de Jesus vomitar esse povo está chegando. Será o dia do juízo. E uma coisa interessante, igreja, que eu quero dizer a vocês. Não se iluda achando que essas igrejas de prosperidade, igrejas de grande império, não se iluda achando que elas vão mudar. Elas não vão mudar. Porque esse é o tempo desta igreja. E é interessante que Laodiceia foi a última igreja que Jesus falou para João. Nós estamos nos últimos tempos. E é nítido ver nitidamente a característica da igreja de Laodiceia com a igreja de hoje. É nítida. Tem uma semelhança de 99% igreja. Colocando 1%, porque 1% há um povo que mesmo às vezes estando dentro dessas igrejas, mas são sinceros. Foram lá para conhecer a verdade, mas estão sendo enganados. Irmãos, eu fico tão maravilhado porque é muito idêntico. É muito idêntico a característica dessa igreja. Laodiceia, que foi a última igreja que Jesus trouxe a revelação para João, com a igreja atual. Quando eu olho o verso 17, eu encontro algo interessante na igreja de Laodiceia que me chama muita atenção. Eu percebo nesse versículo arrogância espiritual, inconsciências das suas necessidades. É nítido. Porque uma vez, quando eles se acham capacitados, quando eles têm dinheiro para comprar grandes templos, se tem uma coisa que eles não percebem, é as suas necessidades espirituais. Eles dizem que estão bem. Sabe por quê? Porque aparentemente deu certo. Vai atrás de Valdomiro, Edir Macedo, Ageno Duque, Benihim. Diga para ele que está tudo errado. Eles vão virar para você e falar assim, está dando certo. Minha vida espiritual está bem, eu estou na direção certa. Porque eles entendem, pela sua arrogância espiritual, que neutraliza inconsciências das suas necessidades, essa arrogância fez com que neutralizasse essa sensibilidade deles de perceberem que alguma coisa está errada. Por isso que eles não vão mudar. Eles não vão mudar a igreja. Não adianta você ficar, quem sabe vou ficar dentro dessa igreja e o pastor vai mudar. Eles não vão mudar. A liderança vai manter esta visão, porque eles acreditam que estão dando certo. É o que faz arrogância nos corações. A arrogância espiritual trouxe a inconsciência das suas necessidades e pobreza. E outra coisa interessante que a arrogância trouxe para a igreja de Laodiceia, cegueira espiritual. Eles não vão enxergar. Você pode procurar a igreja dos Mormons, a igreja Adventista Sétimo Dia, a igreja Testemunho de Jeová. Para eles estão certo. Eles acham que estão certo porque deu certo. Tudo está bem. Aí Jesus indaga a eles dizendo, mas não sabe que és um coitado e miserável, pobre, cego e nu. Sabe, igreja, pode ser que um desses homens grandes até ouça uma dessas mensagens e eles vão dizer que nós estamos loucos. Porque esta é a característica da igreja do século 21. É arrogante. É insensível, são cegos espirituais. E é interessante, igreja, outra coisa que me chama a atenção é que
mesmo ele sendo assim, observa bem comigo se não é verdade, mesmo ele sendo morno, soberbos, arrogantes, tem aparência de que é sensível, mas toca na tesouraria da igreja para você ver o que acontece. Toca nos postos dele. Por isso que eles mandam dar Santa Ceia para qualquer um. Por isso que os líderes mandam assim o pastor. Pastor, você está aí, dá Santa Ceia para todo quanto é tipo de pessoa, tá? O líder manda. Dá Santa Ceia para as irmãs tudo sensuais, de barriga de fora, de peito de fora, com pinturas de Jezabel. Dá Santa Ceia para todo mundo, não se preocupa não. Porque se esse povo for embora, a arrecadação acaba. Mas não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Igreja, quando a Bíblia fala de uma pessoa nua, a Bíblia está falando das suas vergonhas, dos seus pecados, que podem eles tentarem esconder, mas não conseguem, um dia é revelado. Quantas vezes você dizia assim, poxa, eu queria descobrir quem é fulano. Aí daqui a pouquinho sai notícia, você descobre quem é fulano. É um cachaceiro. Fala de aborto como se nada tivesse acontecido. Bebe cerveja. Não consegue se esconder. Estão roubando a igreja. Estão ficando milionário. E tem a audácia de dizer que eles têm que ser milionários mesmo porque eles estão fazendo uma coisa boa para os membros que entram na sua igreja. Quem faz alguma coisa, igreja? E não se iluda, eles não vão voltar atrás. Então, o que será então, bicho? Será que você que me ouve vai ouvir essa mensagem e, sendo dessas igrejas, você vão dar as costas para ela? Porque o pastor avisa a ovelha. E Jesus diz aqui, dá um conselho. Jesus dá um conselho. Mas esses líderes, eles não vão mudar. Eles não vão mudar, igreja. Quem pode mudar é você. É você que pode mudar. Aí Jesus dá um conselho. Quem sabe um conselho eles ouvem, né? Verso 18. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Laodiceia, a igreja atual se acha tão importante, se acha tão violenta, compra o que quer. E eu fico triste quando vejo alguns pastores, meus irmãos, tentando ir na mesma direção, de tudo grande. É que nós temos isso, que nós temos aquilo, que nós compramos isso, que nós compramos aquilo. Igreja, cuidado, igreja. Tenha muito cuidado. Quem late demais está dando sinal de alguma coisa. Todo cachorro que late demais está dando sinal de alguma coisa. Esses homens que latem demais, dizendo, eu tenho, nós compramos, graças a Deus, o Senhor nos abençoou. Cuidado, igreja. Está dando sinal de alguma coisa. Se você for espiritual, você vai perceber esses sinais. Se você for espiritual, tu vai perceber esses sinais. Se você não for, tu não perceberás esses sinais. Aí Jesus continua dizendo, aconselho-te que compre ouro refinado no fogo para que te enriqueças, e vestes branca para que te vista. Mas espera aí.
Jesus está dando um conselho a eles para que eles alcancem vestes brancas para que se vista. Em outras palavras, a igreja pode estar tendo uma aparência de uma igreja vitoriosa, mas não se engane, igreja. O pecado desses homens estão dispostos diante de Deus. Deus os vê nu como eles são, dos seus pecados, das suas arrogâncias, das suas rebeldias, desprezando o sentido maior da igreja na terra. Não é pecado a igreja crescer. Pecado é ficarmos cegos espirituais. Você pode construir uma igreja para 3, 4, 5 mil membros e pode ter visão espiritual. Se você for na Deus de Amor, no templo do Davi Miranda, se você teve a oportunidade de ir, você vê que a igreja era grande, mas era tudo humilde. Era a cara do dono. Era a cara do dono no sentido assim, dono espiritual e o líder terreno. Era a cara. A identidade. Simples. E a mensagem da verdade era pregada naquele lugar. Aí Jesus continuou dizendo: aconselho-te de mim e vestes branca para que te vista e não seja manifestada a vergonha da tua nudez. Vergonha da tua nudez é o pecado exposto, igreja. Eles acham que estão bem, mas diante de Deus eles estão passando maior vergonha. Estão passando maior vergonha. Os seus pecados estão expostos. São cegos espirituais. São igrejas que têm comunhão com o Estado, com o governo, com os políticos. É uma igreja até ortodoxa, tem toda assim a liturgia, é tudo organizado. Você sabia que existia uma igreja ortodoxa também? A igreja de Éfeso também era uma igreja ortodoxa. Tinha uma liturgia exemplar, organizada, tudo nos seus mínimos detalhes. Mas olha o que Deus disse para a igreja de Éfeso: perda do amor e reincidência. Apocalipse 2, 4 ao 5. Mas vamos voltar da igreja Laodiceia. Porque, igreja, se um cristão espiritual não consegue assimilar a igreja de hoje com a igreja de Laodiceia, esse crente está cego espiritual. Até feijão agora estão vendendo. E um monte de pregadores de Gideões dizendo: apóstolo, você é uma bênção. Sabe o que significa isso, igreja? Porque até os nossos se perderam também. Cego espiritual. Principalmente esses pregadores de hoje devem estar desesperados, sem cash entrando das igrejas. Eles estão desesperados, entrando nas internet para dar visualização, para ganhar dinheiro. Eles estão desesperados agora. É, igreja, desesperado. Doido para que a igreja abra a porta para que os pastores voltem a pagar ele 5, 10 mil reais por cada mensagem entrega, coisa que não pertence a ele. Por isso, na nossa igreja, não recebe um centavo. Pastor nenhum recebe um centavo para vir na nossa igreja. Não recebe um centavo. Se eu ver a necessidade do pastor, e eu trago, e Deus tocar no meu coração, levantamos uma oferta para ele. Agora, se ele falar: pastor, me dê 500 reais, meu irmão, vai caçar seu rumo. Se tem uma coisa que eu fico
triste, irmãos, é com pregador itinerante. Ou raça de gente que na realidade está só desfrutando desse sistema, dessas igrejas mortas. Só isso. Porque tem uma boa palavra. Mas Jesus está mandando dizer, compra vestes e tampa a sua nudez, porque a vergonha vai ser estampada, hein? Não é que nós estamos vendo a igreja. Pastores passando vergonha. Pastores se suicidando. Pastores passando vergonha dos seus pecados. Não tem cara para chegar diante da igreja, dizendo que comeu tanto tempo dinheiro da igreja e ninguém fez nada. Era um enganador. A arrogância deles e a soberba deles. Vê se você consegue ligar para eles, irmãos. Tenta falar com eles, igreja. Sai daqui agora. Depois que terminar esse vídeo, liga para um desses pregadores. Liga. Tenta falar com eles, igreja. Liga para esses pastores líderes dessas igrejas. Tenta falar com ele. Pelo amor de Deus, igreja. Abra os seus olhos. Amanda calabando biai chomanai. E Jesus continua dizendo: também colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja, estão todos cegos. Cegos, igreja, tem postura de ungido, tem palavras de ungido, tem vestiduras de ungido, imposta a voz como ungido, fala em línguas estranhas como ungido, mas são cego. Cego. Literalmente cego. Sabe por quê? Porque os prazeres desse mundo e as delícias desse mundo tamparam a sua visão espiritual. Sabe, igreja? A mensagem de Jesus era simples, mas poderosa. Simples, mas poderosa, com resultados e sinais de arrependimento e mudança de vida. Esses pregadores são tão bons que eles pregam tanto em uma igreja e a igreja permanece no mesmo pecado. E qual é o peso desta mensagem? Nenhuma. Sabe por quê, igreja? Porque Deus sabe qual o propósito que eles estão ali. Eles podem gritar como sino, tine, como uma lata velha bate. E um monte de crente que não tem visão espiritual segue esses homens. Mas o pecado deles estão dispostos diante de Deus. Pregam tão bem, você não vê um paralítico. Você não vê um Zaqueu se arrependendo de verdade. Eles debocham da nossa cara mostrando os automóveis deles de luxo, a mansão de luxo. E nós, como ovelhinhas bobas, com a cabeça bem abaixada, dizendo, meu pastor é uma bênção. A igreja chegou no estado que chegou. A culpa não é dos pastores, a culpa é daqueles que sentam lá embaixo. Daqueles que sentam lá embaixo. Porque quem dita a regra hoje é o povo, não é o líder mais. O líder só obedece à vontade do povo. E Jesus termina dizendo, verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Você já viu seu pastor pregar sobre isso na sua igreja? Minha irmãzinha, se você não se aprumar, pode vir um castigo de Deus, minha filha.
Meu filho, se você não se aprumar, jovem, sai desse mundanismo. Se você não se aprumar, pode receber o castigo de Deus, meus filhinhos. Hoje a mensagem que é amor. Eu tenho cuidado, igreja. Eu sou pregador da verdade. Eu tenho cuidado em falar as palavras. Mas eu não estou falando com ira quando eu estou lendo aqui que Jesus disse que repreende você. Você não gosta de ser repreendida, minha irmã? Não tem problema. Espera o castigo de Deus. Quando é, pastor, que vier, que vai vir? Pode ser agora, amanhã ou no dia do julgamento. Eu te aconselho que você compre ouro provado no fogo por Jesus, vestes novas. Verso 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Deus está falando com os líderes? Não, eles não vão ouvir. Eles não vão ouvir, igreja. Um pastor que só deixa uma dessas igrejas grandes, ele só sai quando morre. Porque eles estão cegos. São mornos e querem ter o avivamento. O que mais me entristece é que eles querem ser um crente morno, mas ter as mesmas virtudes da igreja verdadeira. Eles querem ter batismo com o Espírito Santo, eles querem ter milagres, querem ter mistério forte, mas não quer ter a virtude da igreja do século passado. E aí foi onde Satanás percebeu que o povo mundano queria isso e ele está dando falsa cura, falsa revelação, adivinhação. Porque quem não tem a santidade no corpo, você acha que tem revelação do Espírito que é santo, igreja? Você acha que quem não tem a santidade, não prega a santidade na sua igreja, tem dom da revelação do Santo Espírito de Deus? Não seja tolo, igreja. Você é inteligente. Eles podem ter adivinhação. E adivinham bem, tá, igreja? Adivinha que você comeu ontem, o seu CPF, a sua identidade, o seu nome, tudo. E você fica assim, estarrecido, dizendo, meu Deus, isso é Deus. Aí você vai numa dessas igrejas de milagre, você vê o paralítico andar, você diz, meu Deus, esse apóstolo é um santo ungido de Deus. Mas quando a gente dá aquela olhadinha pro lado, a gente fica perguntando, como pode alguém operar tanto milagre e diz ser de Deus, mas o rastro dos seus passos estão em outra direção? Como pode alguém curar o leproso, mas dizer ao seu subordinado, aos seus pastores das suas igrejas, para dar santa ceia para qualquer um que entrar? Batizar qualquer um que chega lá na igreja no pecado, fazendo um monte de coisa? Será que é o Espírito Santo de Deus, igreja? Não se engane, igreja. Não. Fuja deles enquanto é tempo, igreja. Porque um dia Deus vai fazer lembrar você essa mensagem, dizendo, minha serva, eu te avisei. Você foi dura de coração. Você indagou a minha palavra. Eu estava orientando a vocês que ele não tinha nada de mim. Parecia um cordeiro, mas era um lobo. Até o andar deles parecia ser manso, muito bonzinho, coração bom. Mas eu te alertei, minha filha. Não eram ovelhas. E você resistiu à minha palavra. Jesus vai te lembrar disso, tá, minha irmãzinha? Meu irmão, Jesus vai lembrar isso a você e a mim também. Porque a espada que corta para aí, corta para cá também. O bicho não está imune porque eu estou pregando a verdade. Eu tenho que zelar da minha salvação, assim como você faz também. 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto, sê zeloso e arrependa-te. E é interessante que Jesus vai terminando no versículo 20, 21, 22, no versículo 20, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Olha que coisa interessante. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando Jesus olha para a figueira e vê Zaqueu, Jesus vê nos olhos de Zaqueu, Zaqueu chamando Jesus. Jesus já sondou no espírito o coração de Zaqueu e sabia que o coração de Zaqueu estava disposto a abrir a porta da casa dele e o coração também. Tanto que isso se manifestou quando Jesus disse, eu vou pousar na sua casa, Zaqueu. Quando Jesus entra, sem Jesus falar um A, Zaqueu começa a confessar os seus pecados. Então o Espírito de Deus que estava em Jesus já tinha percebido o coração de mudança na vida de Zaqueu. Em outras palavras, a porta da casa de Zaqueu não foi aberta quando Jesus entrou. A porta estava aberta quando Zaqueu ouviu falar de Jesus e falou assim, eu quero ter com esse homem. Ele já abriu a porta. Jesus passou pela porta física, mas a porta que Jesus está procurando hoje, Zaqueu já estava deixando ela aberta e chamando Jesus para morar na sua casa. Tanto que quando ele entrou, ele não deixou Jesus falar nada. Primeiro ele reconheceu, ele falou, preciso falar algo. Antes que o mestre fala, para que ele saiba, só não sabia Zaqueu que Jesus já sabia de toda a intenção do seu coração e que era verdadeira. Namanda calabanda subinai. E o que Jesus está dizendo assim? Eis que estou à porta e bato. Jesus está falando com você, minha irmãzinha. Sabe por quê? Porque esses homens grandes, eles não vão abrir a porta. Jesus sabe que eles não vão abrir a porta, igreja. Porque eles estão corrompidos. Não se engane. Eles querem os dons espirituais. Eles querem línguas estranhas, mas na mentira. Eles querem ter o Santo Espírito de Deus na boca, mas o coração está no mundo. É incompatível, igreja. É incompatível. É a mesma coisa do que seu esposo virar para você à noite na cama e dizer, eu te amo, meu amor. Eu te amo, aí dá um beijinho aqui, dá um beijinho ali, fala, meu amor, eu te amo, você é a mulher da minha vida. Aí no outro dia você vê a sua esposa andando, olhando as mulheres na rua e às vezes até trocando aquelas mensagens bem picantes no WhatsApp, né? Ama coisa nenhuma, igreja. Mentira. Não ama. Namanda calabanda subina. É a igreja de hoje. Eles dizem, eu te amo, Senhor, de lábios, mas o coração está no mundo. E aí eles abrem as igrejas novas, igreja, com 10, 15, 20 anos. Nós estamos há 7 anos lutando para levantar a obra de Deus, para construir uma congregação pequena própria, para construir um negócio próprio. Aí ele diz, alguns até zombaram de mim, Volta Redonda, pastor, você tem já 7 anos, abre essa porta dessa igreja, pastor, que você vai ver uma multidão entrar daqui para lá e você vai comprar isso, vai comprar aquilo. Como é que pode a gente ouvir uma mensagem da boca de um homem que diz ser um líder? A quem eles estão liderando? Como pode homens desses serem posicionados para liderar alguém se não consegue liderar nem a sua casa? Muitos deles são casados mais de 10 vezes. Larga as esposas velhas, pega as mais novinhas e querem continuar apacentando. São hipócrita, igreja. Hipócrita. Tenha cuidado, igreja. Você é remanescente, hein? Aí Jesus diz, eu estou à porta, hein? Eu estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha só o que Jesus está dizendo. Jesus é categórico quem dizia assim, se alguém ouvir primeiro a minha voz e depois abrir a porta, olha só, isso é uma atitude de alguém que está interessado em verdade e conhecer Jesus como ele é. Porque se um estranho bate a sua porta e grita o seu nome, você olha pela aquela viseira, ou você abre um pouquinho a porta e você vê que não é alguém conhecido, você não abre a porta e manda ele entrar para dentro da igreja. Mas se você sabe quem é, sabe que é alguém importante, alguém que te ama, você abre a porta até o canto e diz, por favor, entra. Se você é desse tipo de crente,
remanescente, que pode ter a vida mudada por Jesus antes do arrebatamento ou antes de descer à sepultura, abra a porta, igreja. Jesus está falando contigo. Não perca o seu tempo nessas igrejas. Não perca o seu tempo. Porque você é teimosa, minha irmã. Deus está alertando você, ô mulher teimosa, homem teimoso. Teimoso! Mas não diga que o Senhor não te chamou para você abrir a porta. Porque naquele dia Jesus vai falar para muita gente dizendo, meu servo, eu chamei por você, bati na sua porta, você ouviu minha voz, mas não quis abrir a porta. O seu orgulho, a sua teimosia, a sua soberba, não deixou você abrir a porta, seu coração ficou duro. Portanto, agora não há mais oportunidade, mulher, homem. Receba agora o que você plantou ao desprezar a minha vontade enquanto estava vivo. É isso que Jesus vai falar para muita gente. Para muita gente. E Jesus termina dizendo, verso 21, ao que vencer, dar-lhe-ei de sentar comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você que chegou agora, volta lá no vídeo e veja tudo, ouça tudo novamente, para você descobrir que é tão nítido a identidade da igreja dos últimos dias com a igreja de Laodiceia, que foi a última igreja que Deus deu a revelação a João. Será que é coincidência, igreja? Será que é coincidência ou Jesus está alertando alguma coisa? A última igreja das 7 igrejas da Ásia foi a Laodiceia. E os últimos dias, a identidade da igreja de hoje é nítido, é idêntica às atitudes e a característica da igreja de Laodiceia. Será que Jesus está querendo falar alguma coisa comigo, com você? Quem é espiritual entende, igreja. Mas quem é carnal não vai conseguir entender esse mistério. Isso não é coincidência, não, igreja. Jesus deixou assim, para que quem tem ouvido, ouça. Quem não tem, não vai ouvir. Jesus deixou assim a 7ª igreja da Ásia, foi Laodiceia, a última. As igrejas dos últimos dias têm a mesma característica da igreja de Laodiceia. Você acha que Jesus se enganou, igreja? Só aqueles que têm ouvido vão ouvir o que diz o Senhor à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito. Sabe, não adianta nós orarmos pedindo a Deus para mudar essas igrejas. Eles não vão mudar, porque eles têm medo de começar de novo. Eles têm medo de ter que comprar carro velho. Eles têm medo de morar numa casa simples novamente. Eles têm medo de olhar para o cofre da igreja e ver moedinha de 5 centavos. Fico vendo algumas igrejas no Brasil, igreja até pequena, igreja. O salário dos pastores são salário de juízes, desembargadores, só homens violentos. Por que está querendo fazer uma perseguição contra a igreja? Porque sabe muito bem que há pastor que não tem nem currículo na sua área de educação. Muitos não têm, como a gente sabe, em algumas igrejas, nem a 1ª série, nem 2ª série.
mas são especialistas em fazer campanha, arrancar dinheiro do povo. E o salário desses homens são os salários mais altos da nação. Vai procurar saber quanto ganha um bispo. Por que você não pergunta na sua igreja quanto ganha seu pastor? Por que você não pergunta? Pergunta lá na sua igreja, pastor, quero saber quanto é o salário do pastor, que você vai cair para trás. Nessa congregação sua que você tem aí, de 100 membros, você vai cair para trás. Nessa igreja sua da sua cidade aí, que não tem 200 membros, quando você ouvir o valor do salário do seu pastor, você vai cair para trás. Se você sorrir, é porque você faz parte da mesma marmelada. Em 7 anos, igreja, nunca recebi salário dessa igreja. Namanda calabandubina. E muito menos das outras congregações que eu apacentei antes dessa igreja. Nunca recebi salário. Debanda subina. Às vezes algum irmão chegar e fala, pastor, eu quero abençoar você. Pastor, vou te dar um salário, vou te dar um salário mínimo, vou te dar R$ 500, vou te dar 100. Assim eu vivi e fazendo também, é claro, os meus trabalhos, as minhas coisas. Debanda calabandubinas. Existe uma igreja que esta igreja é a igreja que tem a característica da igreja de Jesus. Sabe que igreja é essa igreja? Não vou falar sobre ela hoje, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Viveu no século da perseguição dos primeiros cristãos. E tem uma identidade da igreja missionária que padece perseguição. Esta é a igreja do arrebatamento. Mas você despreza ela. Você prefere deixar o seu dízimo lá naquela igrejona, onde nem você sabe quanto custa, quanto é o salário do seu pastor, você só sabe que ele tem uma nave, que ele tem uma mansão, e a igreja não tem nem 300 membros. Ó, igreja, com todo respeito, a igreja no Brasil tem que passar por uma fiscalização. Tem que passar, igreja. Eu apoio isso. A igreja tem que passar por uma fiscalização. Porque eles não falam nada para você, né, membro? E você, coitadinho. Eu fico vendo igreja grande, irmão. Igreja grande. O pastor mandando o povo fazer cantina. Igreja grande, o salário do pastor é 4, 5 mil reais. E o pastor ainda fala, irmão, vamos fazer uma cantinazinha. Isso é hipocrisia, igreja. Isso é hipocrisia. Igreja que o salário do pastor é 4, 5, 6 mil reais e o pastor anunciando, irmão, nós vamos fazer cantina agora para a obra missionária. Hipocrisia! E a igreja não tem nem 200 membros. Eles nunca vão largar a teta da vaca, igreja. Enquanto você, como ovelhinha, não sabe de nada. Eles vão continuar na mesma visão, até que você abra o seu entendimento. Pastor, para de ficar chamando esses pastores para pegar na sua igreja, cobrando oferta. Para com isso, pastor. Apruma você uma vida com Deus. Apruma você e dá à sua ovelha o alimento, dá os milagres que ela precisa, das revelações de Deus, as libertações. Pastores que não têm cajado, ficam chamando esses pastores para fazer barulho na igreja, para dar movimento. Hipócritas. Você não tem dom de Deus, não? Namanda calabandubinas. Não tem dom de Deus, não, missionária. Não estou dizendo que é pecado você levar uma pessoa na sua igreja. Eu já levei várias vezes irmão na nossa igreja, que não cobrou nada e nós demos uma oferta, ajudamos o pastor. Não pediu nada. Eu vim 3 vezes para cá, para o Panamá, e não pedi um centavo. Eles ofertaram na minha vida, não pedi a eles.
Eu não falei, missionário fulano, eu cobro tanto para ir aí. Não cobrei um centavo. Eles, por vontade própria, me deram uma oferta. Isso não é pecado. Agora, pastores que só quer fazer movimento nas suas igrejas, levando pastores de renome, igreja, fazendo sofrer a congregação, fazendo sofrer os dízimos dos irmãos aposentados. Isso é uma maldade muito grande, igreja. Igreja, abre os olhos, sai desse lugar. Vai embora. Não vai te fazer falta nenhuma, você está sendo enganado nesse lugar. Essa é a mensagem que esses pastores jamais gostaria de ver você ouvindo. Saia do dogma, igreja. Pastor, é que eu estou muito tempo, é que é isso, aquilo. Então fica, igreja. Fica, o problema é seu. Continua dizimando nessa igreja, problema é seu, faz o que você achar melhor. Mas no dia do Senhor, não venha com desculpa. Porque Deus vai expor os pecados dele e vai expor também a sua parcialidade. Ah, porque eu gosto tanto do meu pastor, eu gosto demais dessa igreja, eu não sei, pastor, eu não posso me ver longe dessa igreja. Você não pode estar longe de Jesus. Igreja, compartilhe esse vídeo com força. Deixe o seu like com força. Um vídeo como esse precisa avançar, igreja. Se inscreva nesse canal e aprenda, para que possamos todos juntos alcançarmos as bordas do Cordeiro, igreja. Sofra com a igreja que sofra. Faz o teste lá na sua igreja. Você dizima nessa igreja grande. Entrega o seu dízimo numa igreja pequenininha que prega a palavra. 2, 3 meses o pastor já vai chamar você, vai perguntar, o que está acontecendo? Que você não dizima aqui mais, irmão, tem que ser fiel, senão você vai para o inferno, irmão. É assim que eles dizem. Faz um teste, igreja. Faz um teste. Namanda calabai. E você vai descobrir quem é que está no altar. Eles vão se tornar lobo assim na sua frente. Debanda calabai. Que Deus abençoe vocês, igreja, no poderoso nome de Jesus. Essa é a mensagem de Deus para o dia de hoje. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o nome do Senhor seja engrandecido na sua vida. Glória a Deus.